Oi, gente, tudo bem? Conforme combinado, tô gravando um videozinho aí para tirar dúvidas do módulo 32, que é muito detalhe, para auxiliá-los na realização da tarefa também. Primeiro caso, que é bem básico, para vocês compreenderem bem, relembrarem conceitos anteriores, a gente tem aí uma primeira fração algébrica. A gente tem A ao cubo dividido por A. Esse tipo de continha, a gente vai sempre, quando não tiver nenhum número em cima da letrinha, a gente sabe que é 1. Porque A elevado a 1 é A, certo? Aí a gente aplica a regrinha de conservar a base. Como é uma divisão, a gente conserva a base é A, e subtrai os expoentes. 3 menos 1 vai resultar em 2. Então, por isso que A ao cubo dividido por A vai ser igual ao quadrado. Que na divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Se fosse uma multiplicação, nós iríamos conservar a base e somar os expoentes. Aqui nós temos 2A ao quadrado dividido por 4A ao quadrado. Então, como são iguais e é multiplicação em cima e embaixo, a gente pode cortar. Por que é multiplicação? Porque quando não tem sinal entre o número e a letra, é um sinalzinho de multiplicação que tem entre eles. Então, aqui a gente tem 2 vezes A ao quadrado dividido por 4 vezes A ao quadrado. Resumindo, 2A ao quadrado dividido por 4A ao quadrado. Então, a gente sempre que tiver multiplicação em cima e embaixo, no numerador e no denominador, a gente pode simplificar os termos aí que são comuns, que no caso aí as partes que são comuns é o A ao quadrado dividido por A ao quadrado, que é 1. Aí vai ficar 2 quartos. Aí 2 quartos dá para a gente simplificar essa fração, não dá? 2 e 4 dá para a gente simplificar por 2. Então, o resultado da nossa conta é 1 sobre 2, porque 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Outra continha aí, 6A quarta dividido por 3A ao quadrado. Mesmo caso, como tem multiplicação no numerador e no denominador, nós podemos aí simplificar. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai simplificar número com número e letrinha comum com letrinha comum. 6 dividido por 3 vai resultar em 2. Depois, nós vamos fazer A quarta dividido por A ao quadrado. Conserva a base, que é A, e faz o que com os expoentes mesmo, gente? Como é uma divisão, a gente subtrai os expoentes. Vai ficar 4 menos 2. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Então, 6A quarta dividido por 3A ao quadrado é 2A ao quadrado por isso, certo? Então, sempre divide número com número e letrinha, né, com letrinha, que for comum. Aí, agora, aqui, nós temos 18A sexta, B oitava, dividido por 6A ao cubo, B a quarta. Então, gente, só fazer detalhado. Pode ser enorme, mas vocês fazendo detalhado, não tem como errar. Então, vocês vão dividir número com número, ó, 18 dividido por 6 vai resultar em 3. Quando não der para dividir, vocês simplificam a fração, não deixem em decimal. Se não der para simplificar, deixa a fração do jeito que está. Aí agora nós vamos dividir A sexta dividido por A ao cubo. Conserva a base, que é A, subtrai os expoentes. 6 menos 3, 3. Depois, B a oitava dividido por B a quarta, conserva a base que é B, subtrai os expoentes. 8 menos 4, 4. Então, terminou o nosso exercício. 3A ao cubo, B a quarta. Agora, nós temos lá 24A décima, 24A décima, B a sétima, C a sexta, dividido por 12A ao quadrado, B ao cubo, C a sexta. Mesma regrinha. Divide número com número, 24 dividido por 12 vai resultar em 2. A décima dividido por A ao quadrado, divisão, conserva a base que é A, subtrai os expoentes. 10 menos 2, 8. B a sétima dividido por B ao cubo, conserva a base que é B, subtrai os expoentes. 7 menos 3, 4. C a sexta dividido por C a sexta. Coisas iguais divididas sempre vai resultar em 1.
C a sexta dividido por C a sexta, a gente pode cortar que vai dar 1. Então, nosso resultado vai ser 2A a oitava, B a quarta. Aí, outra continha aí para nós. Agora, nós vamos falar quando nós temos adição, né? Em cima e embaixo. A gente não pode fazer isso. A gente não pode vir aqui simplificar 25 por 20, só quando tem multiplicação em cima e embaixo. Ou só multiplicação em cima e um termo sozinho embaixo. Aí a gente pode. Mas se tiver adição envolvida ou subtração, a gente não pode. Então, para isso que é tão importante as regrinhas de fatoração. Nós vamos colocar no numerador ou no denominador em forma de produto. A gente vai analisar qual das regrinhas de fatoração que nós vamos usar aqui. Se vai ser fator comum em evidência, se vai ser diferença entre dois quadrados, trinômio do segundo grau, trinômio quadrado perfeito. Trinômio é quando tem 3 termos, então nem precisa pensar aqui que vai ser. Diferença de dois quadrados quando tem um sinalzinho negativo, também não tem possibilidade de ser. Então, o único caso que tem possibilidade de ser, da gente fatorar, é fator comum em evidência. Então, a gente vai analisar quem que é comum aqui em 5x com 25. Ou seja, qual o número que é divisível, qual que é o maior número que é divisível por 5 e por 25? 5. A gente coloca em evidência. Aí a gente vai dividir cada termo com quem a gente colocou em evidência. 5x dividido por 5 vai ser x. 25 dividido por 5 vai ser mais 5. Dividido. Aí a gente vai colocar, aí a gente vai analisar aqui embaixo a mesma coisa. 4x mais 20. Qual o maior número que dá para dividir por 4 que também dá para dividir por 20? Vai ser 4. Aí a gente coloca o 4 em evidência e faz. Sempre a gente vai dividindo cada termo com que a gente colocou em evidência. 4x dividido por 4 vai resultar em x. 20 dividido por 4, 5. Aí agora a gente tem uma multiplicação no numerador e no denominador, porque o 5 está multiplicando o x mais 5 e o 4 está multiplicando o x mais 5. Aí agora a gente pode simplificar, certo? Ó, quando tiver duas coisas iguais, ó, dois termos iguais e for uma multiplicação, no caso aqui a gente não poderia, que tinha adição em cima e embaixo. Se a gente fizesse isso, nós iríamos alterar a fração, como eu já demonstrei para vocês com o número. Então, aqui, como a gente, por isso que serve a fatoração, para a gente transformar numa multiplicação e poder cortar, certo? Aí o resultado vai ser, quem que sobrou na hora que a gente cortou? 5 quartos. 5 e 4 não dá para simplificar, então já está pronto o nosso exercício. Não precisa transformar em decimal. Aí agora, aqui, gente, 2m mais 4. Também é o caso de fator comum em evidência. Então, a gente vai ver que número que dá para qual o maior número que dá para dividir por 2 e 4. Vai ser 2. A gente vai colocar em evidência e vai dividir cada termo com quem a gente colocou em evidência. 2m dividido por 2 vai ser m. 4 dividido por 2 mais 2. Tudo isso dividido por 2. Aí, como que vai ficar? Aí a gente percebe que tem a multiplicação em cima e embaixo é só um número. Nesse caso, a gente também pode simplificar. Se tiver multiplicação em cima e embaixo, ou se tiver uma multiplicação só em cima e o número sozinho embaixo, a gente também pode simplificar, certo? Então, esse 2 vai cortar com esse, que eles são iguais, divididos vai resultar em 1. Então, o resultado da nossa conta vai ser n mais 2. Ora, letrinha C, outro caso aí que dá para a gente fazer por fator comum em evidência. Por causa que aqui tem um sinalzinho negativo, mas não é o caso de diferença de dois quadrados. Que aqui tem raiz quadrada exata, mas aqui não tem raiz quadrada exata de 2x. Então, para a gente poder colocar em forma de multiplicação, a gente vai fazer a regrinha do fator comum em evidência. Como aqui tem letra junto com o número, que também é comum, a gente vai começar pelos números. 4 e 2, qual que é o maior número que dá para dividir por 4 também por 2? 2. A gente coloca em evidência, x ao quadrado e x. Que termo tem em x ao quadrado e também tem em x, que é comum aos dois? O x, que dentro do x ao quadrado tem x e aqui é o próprio x. Coloca em evidência. Aí vai dividindo cada termo com quem vocês colocaram em evidência. 4x ao quadrado dividido por 2x, divide primeiro o número com o número, ó, 4 dividido por 2, que vai dar 2.
depois x ao quadrado dividido por x, que vai dar x, que é a regrinha lá da divisão, de conservar a base e subtrair os expoentes. É o que eu falei para vocês na aula, vocês podem fazer mais detalhadinho, que eu fiz de cabeça, mas o ideal é fazer detalhado para não errar. Pega cada termo e divide com quem vocês colocarem em evidência. 4x ao quadrado dividido por 2x. Aí, ó, 4 dividido por 2, 2. X ao quadrado dividido por x, eu conservo a base que é x, subtrai os expoentes. 2 menos 1, quando não tem nada em cima é 1. 2 menos 1, 1. X elevado a 1, x. Então, por isso que deu 2x. Depois, vocês vão dividir. Menos 2x por 2x, que vai ser menos com mais, menos, vai dar menos 1. Tudo isso dividido, aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente percebe que é o caso também de fator comum em evidência, que aqui nenhum desses dois tem raiz quadrada exata, então não é diferente de 2 quadrados. Então, a gente vai observar qual que é o maior número que dá para dividir por 24 e também por 12, que vai ser 12. A gente coloca o 12 em evidência e analisa as letrinhas. X ao quadrado e x. Quem que é comum em x ao quadrado e em x? É o x, que dentro do x ao quadrado tem x e aqui é o próprio x. Então, vai ficar 12x em evidência. Aí, mesma regrinha, a gente vai pegar cada termo e vai dividir com quem a gente colocou em evidência. 24x ao quadrado dividido por 12x é o que eu falei para vocês. Divide número com número, depois letra com letra, fica mais fácil. 24 dividido por 12 vai resultar em 2. X ao quadrado dividido por x, x. Ou seja, 24x ao quadrado dividido por 12x vai dar 2x. E depois a gente vai fazer menos 12x dividido por 12x, que vai resultar em menos 1, regrinha de sinal. Menos com mais, menos. Aí a gente percebe, olha que interessante, que agora a gente consegue simplificar, porque a gente tem uma multiplicação em cima e embaixo. E a gente vê ó, que tem dois comuns, aí a gente pode cortar. Aí vai resultar, ó, quem que sobrou? 2x sobre 12x. Aí esse é comum com esse, o quê? 2x, o 2 está multiplicando o x e o 12 está multiplicando o x. Temos uma multiplicação em cima e embaixo, então a gente pode cortar o x. E o 2 e o 12 sobrou. Então, como não dá para dividir 2 por 12, mas dá para simplificar, por qual número? Por 2. Então, 2 dividido por 2 vai resultar em 1 e 12 por 2 vai resultar em 6. Então, acabou aí o nosso exercício, 1/6. Aí aqui, gente, olha que interessante. Aqui a gente tem 5x ao quadrado vezes 4x ao cubo dividido por 5. Aqui, como a gente já tem uma multiplicação aqui em cima, a gente já pode pegar e cortar 5 com 5 e resolver a multiplicação. A gente pode resolver esse exercício de dois jeitos diferentes, tá? A gente pode vir aqui cortar esse com esse, como eu falei na multiplicação, a gente pode fazer isso. E o resultado da nossa conta fica x ao quadrado, que multiplica 4x ao cubo. Que a gente mantém o 4 e multiplica x ao quadrado vezes x ao cubo, como é a multiplicação, conserva a base, que é x, e somos expoentes. 2 mais 3, 5. Certo? Mas se não quisesse simplificar, era só fazer, ó, 5 vezes ou, aí faria, multiplica número com número e letra com letra. 5 vezes 4, 20. X ao quadrado vezes x ao cubo, conserva a base, somos expoentes, como a gente já fez em cima, e dividido por 5. Aí a gente faria 20 dividido por 5, que vai ser 4, x à quinta. Ia demorar mais, mas vocês viram, chegou no mesmo resultado. Agora vamos fazer mais alguns aqui para vocês pegarem melhor. Então aqui a gente tem uma subtração em cima e embaixo. É o erro que muita gente comete. Pega e simplifica. Pega, corta esse A com A, esse B com B. A gente não pode fazer isso. A gente só pode se for uma multiplicação em cima e embaixo. Ou só uma multiplicação em cima e o número sozinho embaixo. Certo? Mas se tiver adição em cima e embaixo, numerador, denominador, subtração, como é o caso aqui, não pode. A gente tem que dar um jeito de dessa situação se tornar uma multiplicação, ou seja, pelos métodos de fatoração, para a gente conseguir simplificar, certo? Então, para isso que servem essas regrinhas de fatoração, para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo, que é simplificar essas frações. Então, a gente vai ver, ó, quem que é comum aqui, ó? Aqui vai ser o 7, tem aqui no A, e o 7 tem aqui no B. Então, o 7 a gente vai colocar em evidência.
Aí depois a gente vai dividir cada termo com quem a gente colocou em evidência. 7A dividido por 7 vai resultar em A. 7B menos 7B dividido por 7 vai resultar em menos B. Menos com mais, menos. Depois a gente vai colocar o 3 em evidência, por causa que aqui também é a regrinha de fator comum em evidência, que o teu 3 está aqui em A, em 3A, e o 3 também está aqui em 3B. Vai colocar o 3 em evidência e vai fazer 3A dividido por 3 vai resultar em A. Menos 3B dividido por 3 vai resultar em menos B, porque menos com mais é menos, certo? Aí sempre que vocês faz essa regrinha, é o que eu falei várias vezes para vocês na sala. Vocês fazem o chuveirinho e vê se volta lá em cima para vocês observar se vocês fizeram certo. 7 vezes A, 7A. 7 vezes menos B, menos 7B. 3 vezes A, 3A. E 3 vezes menos B, menos 3B. Então, é a maneira de vocês observarem se realmente está certinho. Então, aí depois disso, vocês percebem que a gente tem uma multiplicação em cima e embaixo. E aí sim a gente pode cortar. Então, quem é igual com quem é igual, divide, vai dar 1. Aí, quem que sobrou? 7 terços. Aí, terminou a nossa continha. Letrinha F. A letrinha F vai entrar no outro caso de fatoração que a gente chegou a falar em alguns momentos da aula. X menos 3 não entra em nenhum caso. Não tem nenhum fator comum, não é diferente de 2 quadrados, não é trinômio. Então, ele aqui a gente vai manter. Diferente do de baixo, aqui entra na regrinha da diferença de 2 quadrados. O que é diferença de 2 quadrados mesmo? Quando tem um sinal negativo separando os termos e quando o primeiro e o segundo termo tem raiz quadrada exata. É isso que quer dizer 2 quadrados. Possuírem raiz quadrada exata, certo? Resumindo, é isso. Então, aí a gente vai abrir 2 parênteses, certo? Aí vai colocar raiz de x ao quadrado, x, coloca x aqui e x aqui. Um sinalzinho de mais nesse parênteses, um sinalzinho negativo nesse parênteses. Depois, raiz quadrada de 9 é 3, então vai ser 3 aqui e 3 aqui. Se a gente fizer chuveirinho, igual eu demonstrei já para vocês, a gente volta aqui em cima. Então, isso é igual a isso, só está em forma de multiplicação para a gente conseguir simplificar a nossa fração. Agora, a gente vai conseguir cortar, certo? Por causa que a gente tem uma multiplicação embaixo e em cima a gente tá sozinho. Se tá sozinho, a gente tem uma multiplicação, a gente pode reduzir, certo? Esse vai cortar com esse. E aí a gente não pode esquecer que quando a gente corta, a gente está dividindo. E quando a gente divide coisas iguais, sempre resulta em 1. Então, o resultado vai dar 1 sobre quem que sobrou embaixo? X mais 3, certo? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, que tem gente que ia colocar que o resultado é X mais 3 e errar a conta, tá? Então, a gente tem que ter essa atenção, tá? Então, aqui, mesma coisa. Aqui, voltando aqui, que não tem mais o que ser feito, então terminou o nosso exercício, não dá para reduzir mais. Aí na letra G, do exemplo, tudo isso daqui são exemplos que eu estou passando aí para vocês, para facilitar aí a realização da tarefa de vocês, né? E, então vamos lá. Aqui A menos 1 não tem o que ser feito, não entra nenhum caso, não tem nada comum. Ao quadrado menos 1 é o caso da diferença de 2 quadrados, certo? Tem um sinal negativo, o primeiro e o segundo tem raiz quadrada exata, então aí a gente vai fazer a regrinha da diferença de 2 quadrados. A gente vai manter o numerador, que é A menos 1, e embaixo a gente vai abrir. Vai colocar a raiz aqui, ó, para facilitar, a raiz de A ao quadrado. A, coloca A aqui, A aqui. Sinalzinho de mais, sinalzinho de menos. Raiz quadrada de 1, então vai vir 1 aqui e 1 aqui. Sempre essa regrinha, certo? Do jeito que eu demonstrei para vocês. Aí aqui a mesma coisa, a gente percebe que tem uma multiplicação embaixo e em cima, né? A gente tem um termo aqui sozinho, que é como se tivesse o 1, né? Multiplicando tudo isso. Então, por isso a gente pode reduzir nesses casos. Então, a gente tem comum em cima e embaixo, a gente corta. Lembrando, quando a gente divide, é 1, certo? 1 vai fazer toda a diferença aqui, senão a gente vai colocar A mais 1 e tá errado. Então, o resultado da nossa conta é 1 sobre A mais 1, certo? Aí, outro caso aí que vai aparecer bastante para vocês na tarefa é o caso de diferença de 2 quadrados também. Aí a gente vai fatorar para a gente conseguir resolver.
E embaixo não tem o que ser feito. Deixa eu dar uma separadinha aqui. Então, aí a gente vai fazer o seguinte. Aí a gente embaixo vai ficar A menos 5 e em cima a gente vai abrir, vai aplicar a regrinha da diferença de dois quadrados. Raiz quadrada de A ao quadrado A, vai vir A aqui, mais aqui menos. Raiz quadrada de 25, 5 e aqui 5, certo? Então, a gente conseguiu colocar o A ao quadrado menos 25 em forma fatorada, certo? Com isso, temos uma multiplicação em cima, certo? Embaixo aqui o termo está sozinho, é como tivesse um 1 multiplicando tudo isso. Então, é o que eu falei, se a gente tiver uma multiplicação embaixo e em cima tiver sozinho o termo e for comum, a gente pode cortar. No caso 1 aqui não vai fazer diferença, vai ficar A mais 5 vezes 1 que vai dar A mais 5, diferente dos casos que nós fizemos aqui em cima. Então, aqui fica A mais 5, a gente pode eliminar o parênteses, porque a gente finalizou a operação, certo? Aí agora, vamos fazer aí o exemplo dos últimos exercícios que nós fizemos na aula, certo? Que é adição e subtração de frações algébricas, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui... a gente sempre olha o nosso denominador. Se o denominador for igual na adição, na subtração de frações, tranquilinho, só manter e somar em cima. Vou até dar um exemplo disso aqui para vocês, antes da gente prosseguir com esses denominadores diferentes, que é um pouquinho mais demorado. Então, vamos supor se a nossa fração fosse 5 sobre x. Se fosse 5 sobre x mais 4 sobre x, era muito tranquilo. Denominador igual mantém e soma os de cima, que daria 9 sobre x. Mesma regrinha na subtração. Se fosse, denominador igual mantém, subtrai os de cima, 1 sobre 2x. É a mesma regrinha quando é só número, com letra junto com o número, a mesma regrinha. Diferente quando os denominadores forem diferentes. Quando é diferente, igual eu expliquei para vocês, com número, que eu vou dar um exemplo também com número, que eu acho melhor para a gente recordar. Vamos supor que a gente tivesse lá 2/3 mais 6 meios, certo? Denominadores diferentes. Um caminho, como o 3 e o 2 são primos, era multiplicar os dois para a gente descobrir o MC entre eles, ou seja, descobrir o denominador que tem que ser a nossa fração. Então, 3 vezes 2 é 6. Então, a gente descobre aqui que o nosso denominador tem que ser 6, certo? Eu não vou usar a regrinha da borboleta, não vou usar a regrinha de equivalência de frações, eu vou usar a regrinha que nós utilizamos quando é letra, né? Quando a fração envolve letra, quando é fração algébrica, igual estamos fazendo, para eu ir comparando com o exercício, igual nós fizemos na aula, que eu acho que fica melhor. Igual a gente descobriu que é 6. Então, a gente vai dividir o denominador por cada, o MMC, por cada denominador e o resultado vai multiplicar pelo numerador, certo? 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Depois, então sempre lembrar que divide e o resultado multiplica pelo número de cima. Agora, fazendo a mesma coisa com o outro denominador, dividindo. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 6, 18. Então, mais 18. Aí agora só manter o 6 e somar em cima. 4 mais 18 vai resultar em 22 sobre 6, que aí a gente pode simplificar por 2, porque o 22 e o 6 são divisíveis por 2, que vai resultar em 11/3. Então, essa conta aqui eu não faria desse jeito, vocês sabem muito bem. Eu acho esse jeito um pouquinho mais demorado, mas quando esse tipo de situação aqui, quando envolve letrinha, a única maneira de fazer é desse jeito que eu fiz com o número. Então, por isso que eu fiz, para vocês entenderem bem, para a gente conseguir fazer com número. Se fosse só número, vou fazer com letra, perdão.
Se fosse só número, faria o método da borboleta, como a gente já fez, ou multiplicaria por 2 embaixo e em cima, aqui por 3 e por 3, né, para poder virar 6. Nós usaríamos esses métodos, que vocês até falaram que é bem mais simples. Então, mas esse também não é difícil. Então, vamos lá. Usando a regrinha que a gente fez aqui com o número, que eu sempre vou estar fazendo um comparativo aqui, para vocês irem entendendo. Então, aqui é o EMC de x mais 1 com x menos 1, como não dá para fatorar nenhum dos dois, o EMC entre eles vai ser o produto deles, certo? Então, é como fossem dois números primos aqui, igual nós fizemos aqui nesse exemplo. A gente multiplicou, achou o EMC entre eles. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar x mais 1 que multiplica x menos 1. Sempre que vocês forem multiplicar, coloca parênteses, certo? Aí vai usar a mesma regrinha, vai pegar o EMC, vai dividir pelo primeiro numerador e o resultado vai multiplicar, certo? Então, x mais 1 vezes x mais 1 dividido por x mais 1 vai resultar em x menos 1. Se não visualizar, a gente faz a continha aqui, ó. O ideal é fazer a continha passo a passo. Esse dividido por esse. Esse dividido por x mais 1, certo? Aí, ó, como é multiplicação em cima, eu posso cortar. Corto, ó, quem é comum, aí sobra x menos 1. Então, esse dividido por esse dá x menos 1. O resultado que a gente faz? Multiplica pelo numerador. Então, vai ser 2 vezes x menos 1. Mas, mesma coisa, a gente vai fazer aqui. Vai dividir tudo isso pelo segundo denominador. Então, vai fazer x mais 1 vezes x menos 1, que é o nosso denominador, dividido por x menos 1. Ó, como tem multiplicação em cima, a gente pode cortar com o de baixo. Quando for comum, vai dar 1. Quem que sobrou? X mais 1. O que a gente faz com o resultado da divisão? Multiplica pelo o numerador. Então, vai ficar 3 vezes x mais 1, certo? Que é o que a gente fez aqui com o número, gente, ó. A gente fez 6 dividido por 3, 2, depois multiplicou o resultado pelo numerador. 2 vezes 2, 4, depois fez o mesmo com o segundo. 6 dividido por 2, 3, depois o resultado multiplicou pelo numerador. 3 vezes 6, 18, certo? Então, aqui, ó, já está prontinho. A gente vai manter aqui embaixo, vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. E vamos resolver aqui em cima, vamos fazer o chuveirinho. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 1, mais 3. Aí aqui, ó, como que vai ficar? Aí a gente vai fazer 2x mais 3x, 5x. Menos 2 mais 3, mais 1. Tudo isso dividido por x mais 1 vezes x menos 1, certo? Aí terminou o nosso exercício. Ou, se a gente quiser, a gente pode resolver aqui embaixo, fazer chuveirinho, certo? Que aqui em cima não dá para reduzir mais, não tem fator comum. Se fosse 5 aqui, a gente podia colocar os 5 em evidência. Então, aí aqui vai ficar 5x mais 1, ó. A gente pode estar certo aqui já, mas a gente pode fechar, fazer chuveirinho. Fazer x vezes x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. Depois, 1 vezes x, mais x. E 1 vezes menos 1, menos 1. Aí, corta esse com esse, que menos x com mais x vai dar 0. Aí, a nossa conta fica 5x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Aí, ficou essa parte. Aí, gente, vamos dar o número 4, certo? O número 4, né, é bem semelhante ao último exercício que nós fizemos aí na aula, certo? Esse aqui já é diferente um pouquinho. O denominador aqui, é sempre olhar, denominador é diferente? Então, é diferente. Adição e subtração tem que ser igual os numeradores, senão a gente não consegue resolver o exercício, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, não é só vir multiplicar, porque esses denominadores aqui, a gente vai fatorar eles, certo? Dá para fatorar. A gente já vai multiplica, como no caso anterior, como não tem como, quando não tiver como fatorar, certo? Nesse caso tem.
Então, a gente vai fazer o seguinte, vai copiar aqui o número de cima e embaixo. Que caso de fatoração que entra? Fator comum em evidência. Então, a gente vai colocar o 4 em evidência e vai dividir cada termo com que a gente colocou em evidência. 4A dividido por 4, A. 4B dividido por 4, mais B. Mais 3A sobre. Aqui a regrinha da diferença de dois quadrados, que eu já expliquei para vocês, né? Ó, raiz, aí abre aqui os dois parênteses, ó, raiz de A ao quadrado A, fica Azinho aqui, mais o sinalzinho de menos. Raiz de B ao quadrado B e Bzinho aqui, certo? Depois que a gente fez isso, que a gente fatorou os nossos denominadores, vou arrumar aqui, isso. Depois que a gente fatorou aí os nossos denominadores, aí a gente vai usar uma regrinha aí que eu expliquei para vocês hoje, certo? O MMC vai ser o produto dos denominadores que se repete com os denominadores com a parte do denominador que não se repete, certo? Quem se repete aí é A mais B. Quem não se repete é o 4 e o A menos B. Então, vai ficar desse jeito aí o MMC, tá? O MMC vai ficar 4A mais B vezes o que não se repete, A menos B, certo? Então, ó, peguei a parte que se repete e a parte que não se repete. O MMC é nesse tipo de situação assim que a gente faz. Depois a gente vai usar a regrinha aí que eu já expliquei para vocês. A gente vai dividir o MMC por cada denominador e o resultado vai multiplicar pelo numerador. Ó. Esse dividido por esse. Ó, esse vai cortar com esse que vai dar 1. Ó. Se a gente armar direitinho, passo a passo, igual eu fiz o anterior. Aí vai sobrar esse dividido por esse. Esse com esse vai dar 1, vai sobrar A menos B. A menos B é o resultado da divisão vezes o numerador que é 1. Então, vai ficar A menos B. Porque A menos B vezes 1 é ele próprio. Aí, agora, mais, a gente vai fazer a mesma coisa com outro denominador. Vai dividir esse por esse. Dividindo esse por esse, é tudo igual. Esse com esse corta, esse com esse corta. Pode fazer isso, porque a gente vai ter multiplicação em cima e embaixo. Aí, vai sobrar o 4. Então, 4 que a gente faz com o resultado da divisão? Multiplica pelo numerador. Então, vai fazer mais 4 vezes 3A. Certo? Então, aí, para quem não entendeu nada que eu falei, o que ela falou? Certo? Então, ó, quem não entendeu nada que eu falei, pega e arma a continha aqui do lado. Faz esse dividido por esse, ó. Faz 4A mais B, ó, vezes A menos B. Não é esse o nosso denominador? Dividido aqui por esse, não é esse o nosso MMC? A gente vai dividir pelo primeiro denominador, ó. Então, dividido a barrinha de divisão por 4A mais B, certo? Estou montando a divisão aí que a gente fez de cabeça junto. Aí, ó, a gente tem multiplicação em cima e embaixo, não tem? Então, quem é comum, a gente vai poder cortar. Aí, sobrou em cima só A menos B. Aí, o que a gente faz com o resultado da divisão? Multiplica pelo numerador, ó. A menos B vezes 1, A menos B. Mesma coisa a gente vai fazer ó, com outro denominador. A gente vai pegar esse, que é o MC, e vai dividir pelo denominador. Ó. Esse dividido por esse, a gente armar a divisão, vou pegar ali o MC, que é 4 que multiplica A mais B vezes A menos B, dividido por A mais B vezes A menos B. Ó. A gente tem multiplicação em cima e embaixo, então a gente vai poder ó, cortar, quem é comum, vai sobrar 4. O que a gente faz com o resultado da divisão mesmo? A gente vai multiplicar pelo numerador, vai ficar 4 vezes 3A, certo? Agora é só a gente arrumar aqui. Então, vai ficar, ó. Então, vai ficar A menos B mais 4 vezes 3, 12A. Tudo isso dividido por 4A mais B vezes A menos B. Aí, aqui dá para a gente reduzir um pouquinho. 1A mais 12A vai resultar em 13A menos B, certo? E aqui, ó, a gente pode reduzir um pouquinho, fazer o chuveirinho, certo? Disso daqui, a gente faz chuveirinho, que vai resultar em 4A ao quadrado menos B ao quadrado.
a gente fizer chuveirinho dessa parte, vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado, que multiplica 4, certo? Aí finalizou, aqui a gente não pode cortar, que não tem multiplicação em cima, o 13 não divide o 4, então terminou o nosso exercício. Vocês podem me falar, eu poderia deixar desse jeito, eu colocar 13A menos B dividido por 4 vezes A mais B vezes A menos B, não tá errado, mas é mais utilizado a gente resolver aqui, certo? Aí um exemplo, gente, que vai ter aí na tarefa, bem parecido com o que eu vou fazer aqui, ó. A gente tem uma adição de frações também, mas com denominadores diferentes, novamente. Então, aqui, mesma coisa, tirar o EMC, certo? O EMC. Aqui, gente, dando continuidade, ó, a gente tem, ó, sempre numa adição, na subtração de frações, sempre a gente tem que analisar o denominador, perdão, que é o número de baixo, se é igual. Se for igual, já dá para resolver, só mantém e soma em cima ou subtrai em cima, se for o caso. Então, adição e subtração de frações. Sempre olhar primeiro o número de baixo, nosso denominador, certo? Se for igual, mantém, somos de cima. Se for diferentes, precisamos tirar o EMC, como nesse caso aqui. Tem um parecido aí na tarefa. Então, temos aí 6 sobre x dividido por mais 1 sobre x ao quadrado. Então, temos que pensar qual que é o maior, né, entre eles, que dá para dividir pelos dois, certo? No caso, o maior termo que dá para dividir por x ao quadrado e por x é o próprio x ao quadrado, certo? Ele é o maior, certo? Aí, se vocês não conseguirem visualizar, gente, vocês têm que decompor. X ao quadrado e x, igual quando é com número, certo? E dividindo, certo? X ao quadrado e x dá para dividir por quem? Por x. Aí vai fazer x ao quadrado dividido por x. Como a divisão conserva a base, né? Subtrai os expoentes. X ao quadrado dividido por x, x. E x dividido por x, que vai resultar em 1. Ainda dá por x? Dá. Aí vai fazer x dividido por x, 1. 1 não dá por x, mantém. Então, terminou a continha sempre quando chega em 1. Aí, o que a gente faz quando é com número? Multiplica. Quando é com letrinha, a gente também multiplica. Então, vai fazer x vezes x, multiplicação, conserva a base, somos expoentes. Então, x vezes x, x ao quadrado. Então, por isso que o EMC de x e x ao quadrado é x ao quadrado, certo? Caso aí vocês não tenham entendido, esse tipo de continha que a gente faz. Depois que a gente descobriu quem é o nosso EMC, ou seja, o denominador da nossa fração, a gente vai aplicar aquela regrinha que eu expliquei para vocês. Vai dividir o EMC por cada denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. X ao quadrado dividido por x vai resultar em x. X vezes 6, 6x. Depois, x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1. Depois, 1 vezes 1, 1. Então, o resultado da nossa conta aqui já está pronta. Vai ser 6x mais 1 dividido por x ao quadrado, certo? Aqui, ó, como tem adição em cima, e então não tem como eu fazer nenhum tipo de simplificação. Então, aí acabou o nosso exercício, certo? Aí aqui, gente, ó, aqui entra algo que a gente acabou de falar, ó. O x e o 4, eles não têm nada em comum entre eles, certo? Então, nesse tipo de caso, se a gente for decompor em fatores primos, não vai sair do lugar, certo? Então, o que a gente tem que fazer? É como fosse números primos. Nós vamos multiplicar para a gente conseguir chegar no EMC entre eles. Então, o EMC de x e 4, x vezes 4, 4x. Depois que a gente descobre o nosso denominador, a gente vai dividir o EMC por cada denominador, o resultado vai multiplicar pelo numerador. 4x dividido por x vai dar 4. Depois, 4 vezes 5, 20. Sempre divide pelo número de baixo, o resultado multiplica pelo número de cima, tá? 4x dividido por 4, x. O resultado é x, aí o resultado multiplica pelo número de cima, que é y, então vai ficar mais xy.
Aqui é a mesma coisa, não tem mais o que ser feito, apesar do 20 com 4 ter coisas, dá para simplificar, poderia simplificar, mas só se fosse uma multiplicação em cima também. Mas como não é, vai ficar desse jeito. Esse cuidado que a gente tem. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Faça o exercício com bastante atenção. Fiquem com Deus. Um abraço.